Estudo sobre o Evangelho de João, parte 65, 15 de março de 2024. João, capítulo 13, do versículo 16 ao 20. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois e se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora, vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. João 13, 16 a 20. Se quisermos entender o significado completo desses versículos, devemos marcar cuidadosamente onde eles estão no capítulo. Eles seguem logo após a notável passagem que lemos sobre Cristo lavando os pés de seus discípulos. Eles estão em íntima conexão com sua ordem solene de que os discípulos deveriam fazer como ouviram fazer. Então, vem os 5 versículos que agora temos que considerar. Somos ensinados, por um lado, nesses versículos, que os cristãos nunca devem se vergonhar de fazer qualquer coisa que Cristo fez. Lemos: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Parece haver pouca dúvida de que o olho que tudo vê de nosso Senhor viu uma crescente falta de vontade nas mentes dos apóstolos para fazer coisas tão humildes como eles tinham acabado de vê-lo fazer, inchados com sua antiga expectativa judaica de tronos e reinos neste mundo. Secretamente satisfeitos com sua própria posição como amigos de nosso Senhor, esses pobres galileus ficaram surpresos com a ideia de lavar o pé das pessoas. Eles não conseguiam acreditar que o serviço do Messias implicava trabalho como este. Eles ainda não podiam compreender a grande verdade de que a verdadeira grandeza cristã consistia em fazer o bem aos outros. E, portanto, eles precisavam da palavra de advertência de nosso Senhor. Se ele te humilhou para fazer uma obra humilhante, seus discípulos não devem hesitar em fazer o mesmo. A lição é uma que todos nós precisamos ser lembrados. Estamos todos muito propensos a não gostar de qualquer trabalho que pareça acarretar problemas, abnegação e rebaixamento aos nossos inferiores. Estamos muito dispostos a relegar esse trabalho a outros e a nos desculpar dizendo: não está em nosso caminho. Quando sentimentos desse tipo surgirem dentro de nós, acharemos bom lembrar as palavras de nosso Senhor nesta passagem, não menos do que o exemplo de nosso Senhor. Nunca devemos pensar que é abaixo de nós mostrar bondade ao mais baixo dos homens. Nunca devemos segurar nossa mão porque os objetos de nossa bondade são ingratos ou indignos. Tal não era a mente daquele que lavou os pés de Judas Iscariotes, assim como de Pedro. Aquele que nestas questões não pode rebaixar-se a seguir o exemplo de Cristo. Somos ensinados, por outro lado, nestes versos, a inutilidade do conhecimento religioso se não for acompanhado pela prática. Lemos: se você sabe essas coisas, feliz é você se as fizer. Parece que nosso Senhor advertiria seus discípulos de que eles nunca seriam realmente felizes em seu serviço se tivessem satisfeito com um estéril conhecimento intelectual do dever e não vivessem de acordo com seu conhecimento. A lição é uma que merece a lembrança contínua de todos os cristãos professos. Nada é mais comum do que ouvir as pessoas dizendo sobre doutrina ou dever: nós sabemos,
enquanto eles ficam parados em incredulidade ou desobediência. Na verdade, eles parecem se gabar de que é algo indigno de crédito e redentor no conhecimento, mesmo quando não produz frutos no coração, no caráter ou na vida. No entanto, a verdade é precisamente o contrário. Saber o que devemos ser, acreditar e fazer, e ainda não ser afetados por nosso conhecimento, apenas aumenta nossa culpa aos olhos de Deus. Saber que os cristãos devem ser humildes e amorosos, enquanto continuamos orgulhosos e egoístas, apenas nos afundará ainda mais no poço, a menos que despertemos e nos arrependamos. A prática, em suma, é a própria vida da religião. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, para ele é pecado. Tiago 4,17. Claro que nunca devemos desprezar o conhecimento. É, em certo sentido, o início do cristianismo na alma. Enquanto não soubermos nada sobre pecado, ou Deus, ou Cristo, ou graça, ou arrependimento, ou fé, ou consciência, é claro que não somos nada melhores do que os pagãos. Mas não devemos superestimar o conhecimento. É totalmente sem valor, a menos que produza resultados em nossa conduta, influencie nossas vidas e mova nossas vontades. De fato, conhecimento sem prática não nos eleva acima do nível do diabo. Ele poderia dizer a Jesus: eu sei quem você é, o Santo de Deus. Os demônios, diz Tiago, creiam e estremecem. Tiago 2,19. Satanás conhece a verdade, mas não tem vontade de obedecê-lo e é miserável. Aquele que deseja ser feliz no serviço de Cristo deve não apenas saber. Somos ensinados, por outro lado, nestes versículos, o perfeito conhecimento que Cristo tem de todo o seu povo. Ele pode distinguir entre a falsa profissão e a verdadeira graça. A igreja pode ser enganada e classificar homens como apóstolos que não são nada melhores do que irmãos de Judas Iscariotes. Mas Jesus nunca é enganado, pois ele pode ler os corações. E aqui ele declara com ênfase peculiar: eu sei a quem escolhi. Este conhecimento perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo é um pensamento muito solene e que corta dois caminhos. Deve encher o hipócrita de alarme e levá-lo ao arrependimento. Que ele se lembre de que os olhos do juiz que tudo vê já o veem por completo e detectam a ausência de uma veste nupcial. Se ele não quiser ser envergonhado diante dos mundos reunidos, deixe de lado sua falsa profissão e confesse seu pecado antes que seja tarde demais. Os crentes, por outro lado, podem pensar em um Salvador onisciente com conforto. Eles podem se lembrar, quando incompreendidos e caluniados por um mundo maligno, que seu mestre sabe tudo. Ele sabe que eles são verdadeiros e sinceros, por mais fracos e fracassados que sejam. Está chegando o tempo em que ele os confessará diante de seu Pai. Somos ensinados, finalmente, nestes versículos, a verdadeira dignidade dos discípulos de Cristo. O mundo pode desprezar e ridicularizar os apóstolos, porque eles se importam mais com obras de amor e humildade do que com as atividades do mundo. Mas o Mestre pede que eles se lembrem de sua comissão e não se envergonhem. Eles são embaixadores de Deus e não têm motivos para serem derrubados. Em verdade, ele declara a ele: quem recebe a quem eu envio, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A doutrina aqui estabelecida é cheia de encorajamento. Deve animar e animar todos os que se esforçam para fazer o bem, e especialmente para fazer o bem aos caídos e aos pobres. Trabalhos desse tipo recebem poucos elogios dos homens, e aqueles que se entregam a eles são frequentemente considerados como entusiastas miseráveis e encontram muita oposição. Deixe-os
No entanto, trabalhar se consolar com as palavras de Cristo que estamos considerando agora. Gastar e ser gasto, tentando fazer o bem, torna um homem mais honroso aos olhos de Jesus do que comandar exércitos ou acumular uma fortuna. Os poucos que trabalham para Deus à maneira de Cristo não têm motivo para se envergonhar. Não sejam derrubados. Seus filhos do mundo riem, zombam deles e os desprezam. Chegará o dia em que ouvirão as palavras. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.